Olá, meus amigos, eu sou a professora Roberta Queiroz, aqui do Gran Cursos Online da disciplina de Direito Civil. E hoje nós vamos começar aí algumas dicas para a nossa primeira fase do exame de ordem. Hoje a nossa dica vai ser efetivamente Direito Civil, pessoa natural. Pessoal, o que a gente tem que recordar? Nós sabemos que a FGV vai te cobrar algumas questões problemas. Vai te dar um probleminha, 4 hipóteses para você marcar a correta. Observe o seguinte. Nessa parte inicial, a gente vai se preparar para a formulação de alguns problemas. Primeiro ponto, a gente tem que saber que, dentro do início do estudo de pessoa natural, nós temos o conceito de personalidade jurídica e nós temos o conceito de capacidade jurídica, que vai ser a capacidade de direito e a capacidade de fato. De mais a mais, sem aprofundar no tema. O que a gente tem que lembrar? Ao nascer com vida, considerando o nascimento com vida, o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, ou seja, a respiração, o sujeito adquire personalidade jurídica. A personalidade jurídica é aquela aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Perfeito. No Brasil, nós não exigimos viabilidade, nós não exigimos forma humana e nós não exigimos sobrevida. Ou seja, você não tem que ter a formação interna dos órgãos internos de maneira perfeita, apta a proporcionar a viabilidade de vida extrauterina. Você não precisa ter sobrevida, que é um prazo de vida, né? Para aquisição da personalidade jurídica fora do ventre materno, você não precisa ter forma humana. Isso quer dizer, então, que algumas deformidades inerentes aí de má formação não é considerado para fim de aquisição de personalidade jurídica. Observe também que, ao adquirir a personalidade jurídica, o que você adquire logo de cara também? A chamada capacidade de direito. Então, não existe pessoa natural no mundo, para o sistema brasileiro, que não tenha personalidade jurídica e que não tenha capacidade de direito. Alguns doutrinadores defendem, inclusive, que personalidade jurídica é sinônimo de capacidade de direito. Ok, isso te dá a possibilidade de praticar direitos e obrigações na órbita civil. Estamos falando do âmbito do direito civil. Só que a gente sabe que a prática desses direitos e dessas obrigações sozinho, sem a ajuda de ninguém, só vai acontecer a partir dos 18 anos. Quando eu tenho o quê, pessoal? Quando eu tenho a maioridade civil. Quando você completa 18 anos, você adquire a chamada capacidade de fato, que é também chamada de capacidade de exercício. Isso quer dizer que, ao nascer com vida, eu adquiro personalidade jurídica, adquiro capacidade de direito ou também capacidade de gozo, posso contrair direitos e obrigações, mas até os 18 anos eu não tenho como exercer sozinho esses direitos e essas obrigações. Eu preciso do representante. Representação é um fenômeno dos incapazes, tudo bem? Os incapazes, então, ao praticar seus direitos e exercer seus direitos, suas obrigações, ele deve fazer por meio da representação. Via de regra, os menores que possuem essa incapacidade natural, eles são representados por seus genitores. Na falta dos genitores, sejam esses destituídos ou mortos, eles do poder familiar, evidentemente, destituídos do poder familiar ou mortos, esses menores serão colocados sob o fenômeno da tutela. O tutor, ele é nomeado em um processo judicial específico para esse fim. Quando a gente fala de maiores incapazes, nós estamos falando de um sujeito que será curatelado, caso ele seja efetivamente incapaz. A curatela também vai ser exercida pelo curador e esse curador é nomeado a partir de um processo judicial para esse fim. Cuidado, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aí vocês vão ver nas dicas da professora Raquel Bueno, que esse estatuto trouxe algumas alterações na parte de curatela dos interditos. E também trouxe alterações na parte do artigo 3º e do artigo 4º, que trata do fenômeno dos relativamente e absolutamente incapazes. Na redação original do nosso Código Civil de 2002, nós tínhamos uma disposição, um rol de absolutamente e um rol de relativamente incapazes. Vamos ver o que alterou. Vamos lá? Olha só, pessoal, aqui nós temos o rol
inicial, originário, de absolutamente e relativamente incapazes. Observe neste rol que nós tínhamos como absolutamente incapazes os menores de 16, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Relativamente incapazes do artigo 4º, absolutamente no artigo 3º, e os relativamente eram os maiores de 16, menores de 18, os ébrios habituais, viciados em tóxicos e os que por deficiência mental têm o discernimento apenas reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou no nosso ordenamento jurídico em 2015, que é refletido pela Lei 13.146 de 2015, trouxe uma importante alteração nesses dois dispositivos. Professora, qual foi a alteração desses dois dispositivos? Se liga no esquema, olha só. A partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o rol de absolutamente incapazes reduziu de 3 para apenas um sujeito. A partir, então, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, quem é considerado absolutamente incapaz? É considerado, portanto, absolutamente incapaz tão somente, pessoal, os menores de 16 anos. E os relativamente incapazes são os maiores de 16, menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade e os pródigos. Vem para mim. Então, o que a gente tem que observar, pessoal, a partir desses dois artigos? Observe o seguinte: nasceu, respirou, adquiriu personalidade jurídica, adquiriu capacidade de direito. Ótimo. Um menino de 5 anos de idade pode ter conta no banco? Pode ter conta no banco. Observe que esse menino de 5 anos de idade, ele pode ter o exercício do direito, as obrigações normais, só que ele não vai poder fazer sozinho. Então, quando a gente tem um menor, e observe, o menor não se confunde com as idades do ECA, tá? De criança e adolescente. Aqui para o Código Civil, menor ou ele é púbere ou ele é impúbere. Menor impúbere é aquele que não alcançou a puberdade. É o menor até os 16 anos. É o absolutamente incapaz. E o menor púbere é aquele que alcançou a puberdade. É dos 17 aos 18. Observe, então, que esse caso do menor púbere, ele é relativamente incapaz. Pessoal, cuidado. Quando a gente fala do menor, ele vai ser representado pelos seus genitores. Se esse menor for absolutamente incapaz, um menor impúbere, ele vai ser efetivamente representado. Se ele for relativamente incapaz, ele vai ser assistido. Então, observe que a representação, ela vai acontecer na modalidade representação estrito sensu ou assistência. A representação estrito sensu é para os absolutamente incapazes, que a partir da inserção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é tão somente os menores de 16. E os relativamente serão o quê, pessoal? Serão assistidos. A representação será na modalidade assistência. E quem é que representa, quem é que assiste? Veja, quando a incapacidade é natural porque é menor, a gente fala dos genitores. Cuidado, os genitores. Veja que, em relação aos genitores, pai e mãe, nós temos aí o poder familiar. Quando esses menores não estão sob o poder familiar de seus genitores, porque os genitores foram destituídos do poder familiar ou porque são falecidos, esses menores serão colocados sob o instituto da tutela. Então, tutela é um fenômeno que acontece de cuidado em relação aos menores que não possuem sobre ele o poder familiar. O poder familiar não vai coexistir com a tutela. E o curador, a curatela, é um fenômeno de cuidado exercido aos menores. Para a instituição do poder familiar, não tem processo judicial, óbvio. É filho do fulano, fulano toma conta.
Agora, quando a gente fala de tutor e curador, nós temos um processo judicial para esse fim. Cuidado, então, vale a pena observar quais foram as alterações do Estatuto da Pessoa com Deficiência em relação a esse procedimento de curatela. E o último ponto, o pródigo. O pródigo, a gente viu aqui, está no artigo 4º, ele é relativamente incapaz. O pródigo é aquele sujeito gastador compulsivo, aquele cara que está dilapidando o patrimônio dele. Eu te pergunto, o curador do pródigo está limitado a fazer o quê? Em outras palavras, um outro problema, pode o pródigo casar sem a concordância do seu curador? Observe, o casamento, sim, ele pode chegar lá e falar, sim, quero casar com fulano, sem assistência do seu representante, do seu curador. Mas para atos de disposição patrimonial, cuidado, como por exemplo a escolha do regime de bens, ele precisa participar da escolha do pródigo. Então, quando o pródigo vai fixar o regime de bens, quando o pródigo vai estabelecer algum ato de disposição patrimonial, uma compra e venda, uma doação, o que for, uma permuta, por exemplo, o nosso curador, nesse caso, tem que participar. Tudo bem? Essa, então, foi a nossa primeira dica de direito civil. E se liga, porque a segunda dica tem a ver com essa primeira. Espero você até a próxima.